vídeo que alguma fandom de algum anime vai me odiar. Finalmente. Falaremos de Katsuki Bakugou, o primeiro desgraçado de Boku no Hero, o primeiro babacão de Boku no Hero. E nesse vídeo nós falaremos sobre como Bakugou é o personagem mais bem desenvolvido de Boku no Hero. Lembrando, isso aqui é a minha opinião, então você pode discordar plenamente. E mesmo se eu achar que o Bakugou é bem desenvolvido, ninguém pode trocar de personagem favorito, pode continuar no mesmo. É gosto, gente, é personalidade, não muda muita coisa, tá ligado? Mas vamos falar sobre esse personagem incrível que é o Bakugou. Mas antes vamos dar um breve resumo do que é Boku no Hero. Boku no Hero é um mundo onde pessoas têm poderes e individualidades. E assim existiram heróis e vilões. Nesse mundo, quem não tem individualidade é praticamente como se fosse um defeito, uma pessoa que não tem futuro. E o protagonista, Izuku Midoriya, ele nasceu sem esse. Só que o maior herói de todos, All Might, entregou o seu poder para esse jovem, acreditando que ia ser o maior herói de todos os tempos. E seu amigo Bakugou também tem esse sonho, só que ele é bem diferente do Midoriya. Bakugou é um cara explosivo, babaca demais, xinga todo mundo, ele se acha o mais forte de todos, mas ele vai compreender no futuro que ele não é. Vamos lá, esse vídeo surgiu porque eu vi muitos fãs de Boku no Hero, entendendo que o Bakugou tem um bom desenvolvimento, mas achando que ele mudou da água pro vinho, do nada, não teve uma construção. Eu vi gente também falando que não fazia o menor sentido o Bakugou pedir desculpas pro Midoriya. Pelo amor de Deus, tivemos, eu acho que 5 arcos do Bakugou mudando, tá ligado? Mostrando pra gente que ele tá mudando, mas o Kureko Horikoshi fez isso de um modo tão sutil, não de um modo tão escancarado, tá ligado? Mas vamos falar sobre o desenvolvimento do Bakugou. E eu vou contar desde o início que o autor quis desenvolver esse personagem. Após o evento, todos os alunos da UA, alunos da Escola de Heróis, foram descansar. E Bakugou e Midoriya estudam lá. Mas Bakugou disse que quer conversar sobre o poder do Midoriya. Que eu disse que o poder do Midoriya foi entregue pelo maior herói de todos os tempos. O Bakugou quis comentar sobre a aposentadoria do herói, porque após um acontecimento que o Bakugou foi sequestrado, ele teve que enfrentar um vilão muito poderoso. E com isso ele teve que se aposentar porque seus poderes foram embora. E a maioria estava com o Midoriya, então não dava para ele voltar. E o Bakugou, ele recebeu a culpa, porque ele era um dos sequestrados que os vilões pegaram. Mas o Bakugou é fanzaço do All Might junto com o Midoriya. Só que mesmo sendo ele babacoide, bem babaca mesmo, ele ainda sentiu o peso da aposentadoria do All Might. Ele botou a culpa em si mesmo, porque ele não se achava forte. Ele botou a culpa nele mesmo, por causa do seu maior ídolo ter sido se aposentado. Então é o momento da luta que o Bakugou desabafa com o Midoriya, dizendo que ele admirou o All Might do jeito errado e quem admirou certo foi ele. Ele estava perguntando isso pro Midoriya. E ele tinha descoberto que o Midoriya tinha One for All. E eles começaram a brigar aí porque o Bakugou tinha muito peso na consciência. Tinha muita culpa lá dentro. E aí ele começou a desabafar e começou a chorar. E uma das frases que pra mim foi fenomenal, que ainda por cima, quem cantou essa frase foi os 7 minutos. E eu sei uma coisa, quando a frase é fenomenal, os 7 minutos canta, viu? Mas a frase fenomenal que o Bakugou disse foi: porque eu acabei com o All Might. Isso só mostra que ele não é só um personagem briguento que fala palavrão, não. Ele é um personagem que tem camadas, é um personagem que tem sentimentos. E isso pra mim foi fenomenal, porque se você perceber ao decorrer da obra, depois que o All Might impede a briga dos dois, do Midoriya e do Bakugou, e fala com ele, se perdoando, falando que na verdade nunca foi a culpa do Bakugou, mas sim dele, o Bakugou ele realmente virou de chave. Ele continuou sendo aquele cara babaca, continuou sendo aquele cara que xinga todo mundo, mas se você perceber, ele não tem mais aquela cara de uma pessoa que quer matar alguém ou tá puta com a vida, não.
é uma pessoa mais séria, uma pessoa que realmente parece que amadureceu. Claro, o humor do personagem é esse, ser aquele cara babacão que xinga todo mundo, mas se você vê, até esses momentos diminuíram no decorrer da obra. Tem até um momento que, tipo, após o arco do Overhaul, o Bakugou ele teve que enfrentar algumas crianças. Tipo, ele não ia bater nas crianças, claro, mas tipo, aí, se por ele até batia, mas tipo, teve um ponto que ele pegou o líder daquelas crianças. Ele chegou e falou: se você é o líder, nunca subestime alguém. E ele falou que é um conselho de um veterano. E tipo, até a criança olhou pro que o personagem falou e falou: não, aquilo não foi uma bronca. Foi algo dito pelo coração. E tipo, realmente mostra que o Bakugou ele começou a mudar. Tipo, ele mudou muito. Ele ficou mais parecido com um herói, realmente, do que com um vilão. Eu lembro que na época eu participava de uma comunidade de Boku no Hero. Eu tenho vergonha disso até hoje. E eu lembro que tinha gente que até comentava que o Bakugou tinha mais cara de vilão do que cara de herói. E tipo, na época não tinha nem lançado as temporadas que o Bakugou tinha mudado, não tinha nem arco do Overhaul ainda. Então, tipo, pra muita gente, o Bakugou ainda tinha aquele aspecto vilanesco do que aquele aspecto heróico, tá ligado? Coisa que tá bem presente do Midoriya. Mas tipo, ao decorrer da obra, a gente começa a ver esse aspecto. Se você perceber também, até um pouco antes do arco do Overhaul, ele começa a sentir intimidade com outras pessoas. Tem até uma cena que ele tá conversando com o Kirishima e o Kirishima tava duvidando dos seus poderes. Ele não sabia o que fazer, ele tava desabafando com os amigos dele. E o Bakugou, ele fez lembrar o Kirishima quando a luta do All Might aconteceu em Kamino. Foi onde ele se aposentou e fez o Bakugou pesar a cabeça. E ele falou: o All Might não caiu naquele momento. Não cair significa que você é forte para um caralho. E se você leu embaixo, tipo, forte demais, desculpa. É que no roteiro aqui eu coloquei forte pra caralho porque no mangá ele fala isso. No anime ele censura bastante, muito palavrão que o Bakugou fala. Isso é bastante interessante porque, se você perceber, tipo, na obra, a gente achava que o Bakugou não ligava pra ninguém. E tipo, ele literalmente tá dando um conselho pra uma pessoa. Isso é muito interessante, porque no começo o Bakugou não sabia nem quem era quem pra ele participar do evento. E tipo, agora ele tá dando um conselho. E tipo, ele não tá xingando o Kirishima dizendo: ah, você é muito burro, é pra você ter feito igualzinho que o All Might te fez. Não, ele literalmente olhou com uma cara pensativa e falou: não cair é seu objetivo. Isso pra mim é fenomenal. Nós vemos uma mudança de caráter muito nítida no Bakugou ao decorrer da obra. E chegou o arco que talvez muita gente esteja, tipo, formigando, tipo, ai meu Deus, que hora já fala do arco. O arco do Deku Dark. Que sinto muito, eu odeio esse arco. Esse arco pra mim é uma bosta. Eu odeio esse arco. Talvez eu faça vídeo, mas tem um momento desse arco que pra mim foi interessante, que foi o arco que o Bakugou pediu desculpas pro Midoriya. Pra quem não sabe, o Bakugou e o Midoriya se conhecem desde crianças e sempre estudaram na mesma escola. O problema é que o Bakugou despertou seus poderes com 4 anos de idade, como uma criança normal. O Midoriya passou dos 4 e não tinha poder nenhum. E o Bakugou começou a desvalorizar o menino Midoriya. Menino Midoriya, meu Deus. Desvalorizar o menino Midoriya. E simplesmente começou a bater nele, xingar ele. E tipo, e o Midoriya sempre corria atrás dele. O Midoriya até falava: você era a segunda pessoa que eu mais admirava depois do All Might. E tipo, ainda até ficava com ódio no começo da obra, tipo, nossa, o Midoriya queria ser amigo do Bakugou, mas ele não quis, então o Bakugou é um desgraçado. Mas no final do arco do Deku Dark, quando os alunos da UA vão atrás, quem tira o Midoriya da escuridão que ele tava lá foi o próprio Bakugou. Tipo, o cara de todos os alunos da UA, o cara mais problemático de todos os tempos daquela escola, provavelmente, foi o que chegou no Midoriya e tirou ele daquela escuridão que ele tava.
O Bakugou começou a falar que na infância desvalorizava ele porque ele se achava superior. E ele até falava que na UA ele também se achava isso. E ele comenta que, na verdade, quem fez ele mudar não foi a vida, mas sim foi o próprio Midori que fez. Foi a vida que fez ele conhecer o Midori. E isso toca no Midori em tanto. Tipo, aquilo ali não foi só um pedido de desculpas, mas sim foi dizendo: se não fosse por você, eu não estaria aqui te salvando desse momento. E tem aquela cena maravilhosa que eu amo, principalmente no anime, que é o Bakugou olhando pro Midoriya e dizendo: nem todas as lutas você consegue vencer sozinho. Cara, isso... Meu irmão, isso foi do Balacobaco. Meu irmão, eu juro, quando eu era pequeno eu me arrepiei com essa cena. Tô nem zoando. E esse momento do Bakugou pedindo desculpas talvez fosse o momento que virou muito a chave nos fãs de Boku no Hero. Tipo, caramba, o Bakugou realmente mudou. Só que eu não vi realmente ninguém falar que o Bakugou tava mudando desde aquela briga que ele teve com o Midori, ele descobrindo que o Midori tem um overall. Eu não vi ninguém falando sobre isso até agora na internet, tá ligado? O ápice os fãs de Boku no Hero finalmente entenderam que o Bakugou mudou foi quando ele morreu. Meu irmão, eu juro, eu nunca vi uma morte que mexeu tanto com a fandom quanto a morte do Bakugou. Que pra mim, pra ser bem sério, podia ser a morte definitiva. O Bakugou podia morrer ali. Acabou pra ele. Seria incrível, porque foi uma morte, literalmente, uma outra morte do Bakugou, literalmente falando pro Midoriya, óbvio, ele não tava lá, mas tava falando subconsciente, dizendo que Midoriya me perdoa, mas eu posso chegar no seu nível, tipo, um momento realmente do Bakugou, não é um momento que ele tá pé da vida, ele falou, não, eu não posso morrer. O Bakugou sabia que não ia sobreviver àquela batalha, mas ele tinha toda a certeza que aquilo ali ia ser para algo muito maior. Ele literalmente, ele andava todo ferrado, acho que com 30 ossos quebrados, ele chorava e dizendo, Midoriya, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. Ele toda hora falava, tá sentindo dor, é algo que você sabe muito bem, né, Midoriya? E, tipo, mostrando realmente que o Bakugou, ele mudou. Ele tá valorizando uma pessoa que desde o início da obra, tipo, no início da obra, ele mais odiava e tentava manter longe, tá ligado? E quando o Bakugou tá, tipo, ele imaginou a forma astral do All Might, que muita gente teoriza porque não foi que ninguém sabe como é que ele fez isso. Dizem que tipo foi uma referência dizendo que o Bakugou realmente viu o All Might. Outros dizem que até o filme 2 pode ser canônico porque o vilão do filme 2 de Boku no Hero apareceu, mas tipo, o momento que ele pega a cartinha e fala com a forma astral do All Might, dizendo que ele só queria um autógrafo e pedindo desculpa pro All Might, dizendo que desculpa por ser um merdinha, foi algo tão foda e tão bonito que mesmo pra mim eu literalmente, o capítulo tava sendo uma bosta, eu tava odiando aquele capítulo. Quando apareceu o Bakugou lutando contra o Shigaraki, eu fiquei tipo, meu Deus, mudou realmente, foi as partes mais boas daquele arco ruim, mas tipo, e quando o Bakugou tava se despedindo, morrendo, eu quase falei, pode morrer, esse cara vai ter a morte mais linda de Boku no Hero, tá ligado? E algo muito melhor, na luta inteira, o Bakugou sempre falava, Deku, eu posso chegar até onde você chegou. Tipo, botando o Midoriya num patamar muito maior que ele, tipo, mostrando a humildade que o Bakugou tem. Tipo, ele realmente mudou de caráter. Só que pra mim, eu acho que um dos maiores erros do Horikoshi foi, tipo, trazer o Bakugou de volta à vida, porque tipo, a morte dele era tão bonita, e não resultou em nada, mas trouxeram ele de volta à vida, e mesmo sendo aquilo ali meio paia, porque tipo, pô, a morte mó linda pra nada, tá ligado? Mas tipo, tem uma cena que meus amigos, pra mim, foi fantástica. A cena após a guerra, que o Bakugou levanta e vai atrás do Midoriya. A cena que Bakugou
chora após ver o Midoriya todo destruído, todo capengado e, tipo, descobrindo que ele perdeu o One for All. Ele chora e fala que ainda bem que você tá vivo. Ele até xinga ele falando, porra, não era pra você ter arriscado tanto, seu burro. Mas ele chora porque o seu amigo está muito bem. E assim fecha o seu ciclo de um desenvolvimento de um personagem rude, um personagem bem babaca, para um personagem altruísta que entende as pessoas e entende os seus erros e quer melhorar. Tipo, cara, Bakugou, tipo, eu lembro que até hoje eu tenho o mangá 1 de Boku no Hero, e tipo, eu pego às vezes, leio ele, porque ele tem umas artes muito boas, eu me baseio, eu olho aquele fichário que o autor botou, e ele fala que vai cuidar muito bem do personagem, e ele cuidou com certeza. Mas, óbvio, personagens bons geralmente não salvam muita história. É muito difícil acontecer. E tipo... mas Bakugou foi aquele personagem que tipo, é muito bom e muito bem desenvolvido. Claramente, isso aqui é a minha opinião. Você pode gostar do Todoroki, do Midoriya, que eu acho, o Midoriya pra mim não tem um pingo de desenvolvimento. Tipo, o Midoriya não tem um pingo de desenvolvimento, mas você pode gostar dele. É a personalidade do personagem que te faz gostar do personagem, não o que ele é bem desenvolvido, tá ligado? Mas eu acho que é isso. Desenvolvimento de Katsuki Bakugou na obra de Boku no Hero. E que pra mim foi o melhor desenvolvimento da obra inteira. Mostrando que até um personagem rude, mau, um personagem que odiava e sempre achava superior aos outros, pode mudar. Eu sei, é muito esquisito o pessoal, tipo, eu lançando vídeo depois de, acho que 19 dias depois do outro, mas tipo, é porque esse vídeo aqui já tava bem roteirizado, já tinha até as imagens dele, e tipo, já tinha todo o roteiro. Aquele vídeo do Capitão América foi tipo, eu vi o filme e fui fazer o vídeo, tá ligado? Já tinha visto o filme e já fui fazer o vídeo. Mas eu acho que é isso. Eu vou dar uma amenizada de mandar vídeo, senão eu vou ficar perturbando vocês. E eu acho que é isso. Obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu sou Zemp, seu fogaréu desprezível. Até mais.